Olá, boa noite. Hoje vamos fazer o segundo debate realizado pelo Grupo Mirante por meio do portal imirante.com. Agora são com os candidatos ao Senado Federal que vão debater aqui suas propostas. O objetivo deste espaço democrático, assim como de toda a cobertura jornalística das eleições de 2022, é reforçar o compromisso do Grupo Mirante com a boa informação, oferecendo um debate de ideias que auxilie o eleitor a votar consciente. Eu sou Carla Lima e serei a mediadora deste debate. Hoje vamos conhecer e debater as propostas de atuação parlamentar dos 5 candidatos. Roberto Rocha, do PTB, Antônia Cariongo, do PSOL, Saulo Arcângeli, do PSTU e Ivo Nogueira, do Democracia Cristã. O candidato Flávio Dino, do PSB, foi convidado, mas não compareceu ao debate. Por entender que o debate é um evento que deve ser assistido na íntegra, o Imirante não vai fazer edições ou compactos do conteúdo. Caso queira rever o debate, você pode acessar na íntegra no canal do YouTube do Imirante. As imagens e o som do debate não poderão ser usados pelos candidatos na propaganda eleitoral gratuita. Nas redes sociais, é permitida ao candidato a reprodução de trechos do debate que contenham suas falas. Não poderá ser reproduzida a íntegra do debate e nem a publicação de trechos com falas dos outros candidatos. A definição dos assentos de cada participante foi feita por meio de sorteio, realizado na presença dos assessores, antes de iniciarmos essa transmissão. Essa mesma ordem será utilizada para a apresentação e para as considerações finais. Peço a atenção de todos para as regras do debate. O debate será dividido em 3 blocos. No primeiro, os candidatos respondem a perguntas dos jornalistas do Grupo Mirante. No segundo, farão perguntas entre si com tema livre. No terceiro e último bloco, teremos as considerações finais. Ciente das regras gerais do debate, vamos às apresentações de cada candidato. Cada candidato terá 1 minuto para se apresentar. Vamos começar com o candidato Roberto Rocha, do PTB. Candidato, fique à vontade. Boa noite, Carla. Boa noite, Saulo. Boa noite, Ivo. Boa noite, Antônia. Boa noite, muito especialmente, aos nossos conterrâneos. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus o privilégio, a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, discutindo o que eu mais gosto na vida, que é discutir o Maranhão. Eu sou o Roberto Rocha, já fui deputado estadual, deputado federal por 3 mandatos, e senador da República, buscando a reeleição, a confiança do seu voto. Eu desejo muito que você saiba e conheça bem os candidatos. Eu não fujo ao debate. Campanha, para mim, é uma guerra de comunicação. E a comunicação se dá não é só com um programa eleitoral pago, é debatendo as ideias. As ideias movem o mundo, as boas ideias. Por isso, eu estou aqui para poder discutir o Maranhão. Agora é a vez do candidato do PSTU, Saulo Arcângeli. Candidato, fique à vontade, só tem 1 minuto. Boa noite, Carla. Boa noite ao candidato Roberto, candidato Ivo, candidato Antônia Cariongo. Esperamos que façamos um bom debate, né? Esperávamos que todos os candidatos estivessem presentes, mas infelizmente temos candidatos fujões, né? E o candidato Flávio Dino não participou de nenhum debate, né, que demonstra que não está preparado. Não sabemos se ele quer ser candidato ao Senado ou ministro, né? Então, vamos tentar, durante esse debate, mostrar nossas ideias, mostrar nossas diferenças, colocar a necessidade de organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu sempre militei no movimento social, desde o movimento estudantil, hoje milito no movimento sindical, na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, das comunidades tradicionais, das comunidades originárias, e a gente tem que mudar essa realidade tão difícil que passa a população do Brasil e do Maranhão com os principais, piores indicadores sociais que temos no país. Ok, agora seria a vez do candidato Flávio Dino, mas ele está ausente. Então, a gente passa a palavra agora para o candidato Ivo Nogueira, do Democracia Cristã. Candidato, fique à vontade.
A paz e a graça do Senhor Jesus, que eu me dirijo assim a todos os que estão nos acompanhando. Saúdo aqui a você, Carla, todos os câmeras que estão trabalhando, também ao Roberto Rocha, ao Saulo, e de uma maneira muito especial, desejo saudar a nossa querida Antônia Cariongo. Eu sei que ela passou por um constrangimento nesta semana, fiquei muito sensibilizado. A ela me dirigi antes mesmo da fala dela. Me solidarizo com você, Antônia, desejando que tudo fique no passado e você leve as experiências boas, deixando as amargas para trás. Saúdo a todos os nossos ouvintes e todos os nossos telespectadores. Estou aqui para construir, junto com os meus colegas, um tempo em que a família, seus valores, seus pensamentos, seus sentimentos sejam respeitados e o Maranhão saia desse atoleiro histórico que se reproduz nos últimos 7 anos. Desejo que possamos crescer bastante. Obrigada, candidato. E agora a vez da Antônia Cariongo, candidata do PSOL. Por favor, fique à vontade. A senhora tem 1 minuto. Boa noite a todos que estão nos assistindo, boa noite ao Roberto, ao Saulo, ao Ivo, né? Eu sou Antônia Cariongo, eu sou uma mulher preta, quilombola, militante do movimento negro e defensora de direitos humanos. Estou candidata a senadora pelo partido PSOL no Maranhão. Eu venho da base do movimento social, onde eu venho construindo uma luta pela reforma agrária, uma luta pela demarcação de terras indígenas e quilombolas. Precisamos discutir isso, como também precisamos discutir o racismo no nosso estado, que tem a cada dia mais está escancarado, né, nas ruas, nos espaços que a gente tenta adentrar esses espaços. Então, conto com o povo do Maranhão para que nessas eleições a gente vote certo, a gente vote em pessoas que de fato têm compromisso com a sociedade e que principalmente conhecem a realidade do nosso estado do Maranhão. Ok, agora que conhecemos nossos candidatos, vamos conhecer a mecânica do bloco. Nesse bloco, os candidatos responderão às perguntas elaboradas pelos jornalistas do Grupo Mirante, que são Gilberto Leda, Ronaldo Rocha, Rodrigo Bonfim, João Ricardo, Linhares Júnior, Clóvis Cabalau e Zeca Soares. Será sorteada uma pergunta para cada candidato e ele terá 2 minutos para responder. Para cada resposta do candidato, será sorteado um segundo candidato que terá 1 minuto para comentar. O candidato que respondeu terá 1 minuto para a réplica. Ao final, o candidato que fez o comentário será o próximo a responder a pergunta do jornalista. E será sorteado outro candidato para fazer a réplica. Ok, cientes das regras, vamos ao sorteio. Primeiro a gente vai sortear o candidato que vai responder a pergunta. Vai ser Ivo Nogueira. Candidato, por favor. Aqui, por favor. Sentado, não, é sentado, desculpa, candidato. E o candidato que vai fazer o comentário da resposta será o Saulo Arcangeli. Ok? E a pergunta é do jornalista Clóvis Cabalau. Ok? Vamos lá. O jornalista pergunta: candidato, se fala muito da questão da governabilidade no Brasil. Trocas de cargo por apoio e condicionamento em liberação de emendas também fazem parte deste jogo da governabilidade. Qual será a sua posição como parlamentar se o candidato eleito para governar o Brasil seja seu adversário político? Bem, Carbalau e todos que nos acompanham. Essa realmente é uma construção muito antiga, desde o tempo do Império, e trouxe muitos danos à nossa nação, porque houve um certo loteamento de cargos que propiciou um grande atraso para o Brasil. É óbvio que a política precisa ser construída por um imenso acordo para que tudo funcione bem, mas isso não deve de maneira alguma implicar em retrocessos para a nação, colocando pessoas incompetentes para ocupar cargos que exigem uma certa habilidade técnica e funcional. Acredito que lá no Senado nós seremos uma voz ativa
contra essa forma de escolha, porque existem muitos outros cargos que são eminentemente políticos que podem ser ocupados por pessoas com larga experiência no Congresso Nacional, não só no Congresso, mas também nos estados e municípios da nossa federação. Acredito que temos chances de construir um novo Brasil, assim, a partir de um Maranhão que venha a enfrentar as suas reais necessidades e problemas com o vigor, a determinação, a tenacidade, para mudar os destinos da nossa localidade e influenciar todo o Brasil de uma forma positiva e propositiva. Acredito que este modo de conduzir a política tem se demonstrado no Brasil nos últimos 30 anos muito nocivo ao progresso da nossa nação, tendo em vista especialmente as ocorrências recentes na base da questão da Operação Lava Jato, que expôs muito as feridas e a podridão dos porões da política nacional. Existem muitos apadrinhamentos e o povo fica à mercê, fica escanteado e não pode participar das riquezas que esse país produz. Ok, candidato Saulo, o senhor tem 1 minuto para comentar. Então, nós discordamos completamente desse toma lá da cá, né, que existe ali no Congresso Nacional. Primeiro, a gente tem que acabar com as regalias dos senadores. Os senadores, com seu salário, com todas as suas verbas de gabinete, chega a quase R$200 mil. Nós, quando assumimos, vamos continuar com o salário que temos hoje como trabalhador. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que acabar com o orçamento secreto, com essa corrupção que é feita entre os parlamentares e aqui na eleição está sendo utilizada, né? Nós precisamos discutir no Congresso Nacional um orçamento que garanta, né, verbas para a área social. Nós temos que acabar com a emenda constitucional 95, né, que congela por 20 anos os gastos sociais. Nós temos que evitar esse fisiologismo dentro do Congresso Nacional, essa corrupção que prejudica cada vez mais os trabalhadores e trabalhadoras. Candidato Ivo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. É curioso que durante esse tempo todo em que nós estamos vendo a esquerda, que permaneceu quase 16 anos no poder, não foi capaz de enfrentar isso de forma adequada, fazendo vários acordos com o Centrão e outros partidos, e isto implicou no loteamento, na divisão de benefícios, causando grandes danos à nossa nação. Obviamente, esta não é uma afirmação exclusiva de uma só voz. Terá que ser uma construção de muitas vozes, e eu sei e conheço alguns parlamentares que têm na sua convicção, nos seus princípios, que não é por aí que vamos levar um Brasil a melhores colocações no cenário mundial e de uma maneira muito especial, trazendo orgulho para o Maranhão com pessoas de princípios e valores, especialmente de modo cristão. E eu vou estar com você, meu eleitor, juntos para você cobrar de mim e eu dar satisfação para você a respeito desse assunto. Ok, pelas regras agora, candidato Saulo, o senhor responde a próxima pergunta e quem vai comentar a respeito é a candidata Antônia Cariongo. A senhora comenta, vou sortear agora a pergunta. A pergunta é do jornalista Rodrigo Bonfim. Ele diz: foi aprovado no primeiro semestre deste ano, no plenário da Câmara, um projeto que autoriza o ensino domiciliar, chamado homeschooling, no Brasil. O texto atualmente está tramitando na Câmara de Educação do Senado. Candidato, qual o seu posicionamento sobre o tema? O ensino domiciliar pode agregar aos estudantes brasileiros, sobretudo aos alunos que estão no período de alfabetização, ou a modalidade pode ser prejudicial? Achamos que essa modalidade é prejudicial, né? Nós acompanhamos esse ensino remoto, esse ensino que prejudicou os alunos, e principalmente no estado do Maranhão, onde você tem um conjunto de desigualdades, os alunos não tiveram acesso, né, ao ensino remoto, né? Isso fez um processo aí muito ruim para a educação, os professores também com muita dificuldade de passar o seu ensinamento, né? Nós sabemos que é uma realidade, mas no Congresso Nacional nós vamos manter a nossa posição favorável ao ensino presencial, ao investimento de 10% do PIB para a educação, e para a educação pública não podemos encher o bolso, né, desses grandes empreendimentos educacionais privados, né? Por isso que nós defendemos uma educação
presencial, com valorização dos professores, com valorização das professoras, né, com planos de carreira, inclusive aqui no estado do Maranhão, onde você teve um descumprimento da lei do piso, do Estatuto do Educador, pelo governo Flávio Dino e Brandão. Nós precisamos de uma educação cada vez mais inclusiva, com as pessoas com deficiência, com aqueles que precisam ter o acesso, e nós defendemos o ensino presencial, o ensino com condições dignas para a comunidade, toda a comunidade escolar possa desenvolver de forma pedagógica o ensino, e por isso que a gente defende e vamos defender no Congresso Nacional a manutenção de um ensino presencial e a valorização cada vez maior da educação, para que a gente possa avançar no processo educacional de libertação, um processo educacional que a gente possa cada vez mais agregar ensinamentos, valorizar os trabalhadores e melhorar a educação desse país. Por isso que nós vamos defender 10% do PIB para a educação pública. Ok, candidato, obrigada. Candidata Antônia, a senhora tem um minuto. Então, a minha posição, ela não é muito a posição do meu partido, né? A gente está completamente contra esse ensino, né? A escola não é só um espaço para você aprender a ler e escrever e ler. A escola também é um espaço de socialização das crianças. As crianças precisam ter contato umas com as outras. E esse tipo de ensino, que para mim é considerável, se trata-se de racismo, inclusive a gente pode tratar até como isso, porque você querer fazer individualizar a educação, excluir, tirar as crianças de uma sala de aula para que ela aprenda sozinha, nós não defendemos isso, nós somos contra isso, nós defendemos escolas, temos que construir a escola no nosso país, temos que estruturar as escolas, temos que fazer concursos públicos, temos que valorizar os professores, temos que dar estrutura para os nossos alunos e não tirá-los de sala de aula. Ok, candidato, o senhor tem um minuto para a sua réplica. Então, no Maranhão nós passamos por essa experiência do governo da Rosiana Sarney, o Teleensino, que tanto mal fez à educação de nosso estado. Então, a gente não pode cometer os mesmos erros, né? Nós precisamos de uma educação presencial, que você respeite a categoria dos professores, que você tenha escolas também que tenham acesso a todas as pessoas, por isso que a gente tem que fazer concurso público, né? Você tem, aqui no Maranhão é um engodo dizer que é o maior salário do país, nós temos apenas 7% que recebe esse salário, a maioria dos professores são seletivados, precarizados, tanto na educação básica como na UEMA, onde 43% dos professores são contratados, como nos IEMAs, onde você tem um trabalho precarizado, inclusive vários trabalhadores do IEMA estão há 3 meses sem salário. E a gente defende essa educação cada vez que valorização do professor e do aluno. Ok, candidato, pelas regras, a senhora responde. Quem vai comentar será o candidato Ivo Nogueira. O senhor comenta e a pergunta vai ser do jornalista Linhares Júnior. Os Correios hoje são alvo de muitas reclamações e ditos como uma empresa que prejudica o desenvolvimento do comércio eletrônico. Caso o senhor ou a senhora se depare com um projeto de privatização da empresa, como vai votar e por quê? A senhora tem um minuto. Sim, sim. Uma observação que eu venho fazendo em relação aos serviços públicos, e aí não só do Correio, de vários setores, que o que ocorre, né? Ocorre que há uma movimentação de uma má prestação de serviço, desses serviços, para que passe a ideia para a população, para a sociedade, que privatizar vai melhorar. Isso é uma falácia, isso é um engano para o povo, que não existe isso, não é privatizando que o serviço vai melhorar. Nós somos contra a privatização dos Correios. A gente tem que valorizar os nossos serviços públicos que a gente tem e valorizar os nossos funcionários públicos também. Isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tirar da cabeça a ideia de que tudo que é privatizado presta. Tudo que é privatizado desse país não presta. Pagamos caro por tudo que é privatizado no nosso país e nem sequer
recebemos um serviço de qualidade. A gente tem várias empresas no nosso país que foram privatizadas, né, que oferecem um serviço de péssima qualidade e que a gente paga caro por esse serviço e a gente não recebe ele. Então, somos contra. Eu, enquanto senadora eleita, votarei contra a privatização dos Correios. Nós votaremos sempre, o Partido Pessoal votará sempre contra privatização de qualquer serviço público. Então, não defendemos privatização, é uma enganação essa conversa de que privatizar vai melhorar a qualidade do serviço, vai melhorar para o povo. Não, vamos pagar mais caro pelo serviço e ter um retorno ruim desse serviço. Então, e lá, eleita senadora, irei votar sempre contra a privatização dos serviços públicos do nosso país. Temos é que valorizar os nossos funcionários públicos. Ok, candidata. Obrigada. Candidato Roberto. Aqui é quem responde agora a pergunta. O candidato que comentaria... Ah, desculpa, esqueci. O seu comentário a respeito, a senhora que respondeu, o senhor comenta. Eu acredito que é preciso que sejamos bem realistas. Os Correios, depois que foram removidos de dentro deles aqueles personagens políticos que ali estavam, sabendo que uma das grandes forma de se conhecer escândalos no Brasil começou exatamente nos Correios. Então, hoje, os Correios já oferecem um serviço de altíssima qualidade, com um trabalho profissional e, inclusive, já tenho acompanhado até alguns estudos que estão para rever muito seriamente essa questão da possibilidade da privatização. Acredito que os Correios não precisam ser, ou melhor dizendo, os meios que os Correios utilizam não podem, de certo modo, serem monopolizados. Podem sim conviver com outros concorrentes aqui no Brasil e já existem alguma coisa acontecendo já há alguns anos nesse sentido, então eu não sou tão contrário à privatização dos Correios. Candidata, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Discordo, né, do companheiro, discordo. Cada um de nós tem sua opinião a respeito. Eu uso o serviço dos Correios na minha cidade, né? Sempre que necessito dos Correios eu vou lá. Eu realmente tenho observado que o serviço, não é que o serviço esteja ruim, é aquela história que eu acabei de falar. Tenta passar para a gente um serviço ruim e a ideia de que depois que privatizar vai melhorar. Não existe isso. O serviço dos Correios na minha cidade é um serviço muito bom. Sou muito bem atendida sempre que vou ao Correio, sempre que chegam as minhas encomendas, chegam no tempo hábil. Então, não tem por que privatizar esta empresa. Então, nós somos contra a privatização do Correios. E eleita senadora, irei, sim, ser contra a privatização de qualquer serviço público no nosso país. E volto a repetir, temos é que valorizar os serviços públicos que temos no nosso país. Ok. Sortear agora quem vai fazer a próxima pergunta. Seria o candidato Flávio Dino, como está ausente. Vamos aqui para o candidato Roberto Rocha, que vai responder a pergunta feita pelo jornalista Ronaldo Rocha. Candidato, de que forma você avalia a relação entre o Supremo Tribunal Federal e as demais instâncias de poder, o Poder Executivo e o Legislativo no país? Há invasão de competência, na sua opinião? Olha que oportunidade extraordinária o candidato Flávio Dino perdeu de fazer essa pergunta para mim. Eu sou do Poder Legislativo, o poder originário, o poder onde nascem as leis, o poder de legislar e fiscalizar. O Poder Executivo executa obras e o Poder Judiciário julga se está certo ou não. No Brasil, quem julga um parlamentar e quem exerce o controle externo desse parlamentar é o Supremo, não é um ministro. Agora, quem exerce o poder de controle externo de um ministro supremo é o Senado, não é um senador. Poder só se controla com poder na democracia. Fora da democracia, quem controla poder é carabina, é fuzil, como é na Venezuela, em Cuba ou na Coreia do Norte. Nós, no Senado, temos muita vergonha e constrangimento de, ao final desse mandato, a gente não poder fazer nada, enquanto senador, para exercer o controle dos excessos de ministros do Supremo. Já passou de muito
esses excessos. E eu quero dizer a vocês que quem exerce esse controle, esse poder, não são os senadores, nem é mesmo a mesa do Senado, é o presidente do Senado. Ele é que pode abrir um processo para o Senado examinar se aquele ministro abusou das suas prerrogativas. Nós estamos vendo aí ministros usarem e abusarem o poder que tem de participar de uma corte constitucional. O Brasil tem que definir a função do Supremo. Ou o Supremo é uma corte constitucional e tem 11 ministros, ou se for um tribunal de recurso, tem que aumentar para 21, 31, como é o STJ. Obrigada, candidato. Quem comentaria a resposta do candidato Roberto Rocha seria o candidato Flávio Dino, mas ele está ausente. Então, chegamos ao fim do primeiro bloco do debate Mirante.com com os candidatos ao Senado Federal. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para a segunda rodada, onde os candidatos farão perguntas entre si com tema livre. Atenção! Última chance para você aproveitar a operação Casa Conectada Max. Tenha 400 MB de internet por apenas R$ 99,90. É pra família toda ficar on. Mas liga agora mesmo e assine. Operação Casa Conectada Max. O aplicativo da Mirante AM está de cara nova. As principais notícias do dia, debates, entrevistas exclusivas e tudo sobre o esporte na tela do seu celular. Agora mais fácil e rápido de navegar. Baixe o aplicativo da Mirante AM e acompanhe todos os podcasts e os locutores ao vivo. Disponível em todas as lojas de aplicativos para Android e iOS. Mirante AM, 600 kHz, a rádio do Maranhão. Receitas, dicas e aquele toque especial que faz toda a diferença. Tudo isso em um só lugar. Novo Mirante. Tudo o que você precisa e muito mais. Mirante FM, há 41 anos toda nossa. Aquela cesta, o saque perfeito e todos os gols da rodada. Tudo isso em um só lugar, Novo e Mirante. Tudo o que você precisa e muito mais. Esse ano vamos escolher quem vai representar o Maranhão na bancada do Senado Federal. E você conhece as propostas de cada candidato? A Mirante AM vai ajudar você a escolher o candidato ao Senado nas eleições de 2022. De 19 a 23 de setembro, eu, Juraci Filho, e uma equipe de jornalistas do Grupo Mirante de Comunicação vai realizar uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado neste ano de 2022. E você pode nos ajudar participando com perguntas, com questionamentos através do WhatsApp da Mirante AM com mensagens de texto 991425060. De segunda a sexta-feira, o Abrindo o Verbo da Rádio Mirante AM presta esse serviço à democracia e à cidadania do estado do Maranhão. Então não esqueça, o Abrindo o Verbo vai entrevistar os candidatos ao Senado da República. É a Mirante AM na cobertura das eleições 2022. Informação para votar consciente. As principais notícias do Maranhão e do mundo em primeira mão, tudo isso em um só lugar. Novo Mirante, tudo o que você precisa e muito mais. O mundo muda o tempo todo. E o Imirante, ao longo dos anos, acompanha todas essas mudanças, se atualizando para levar novos conteúdos em novos formatos, com informação de qualidade dos mais diversos assuntos na velocidade em que as coisas acontecem. Tudo o que você precisa saber em um só lugar. Imirante.com. Há 22 anos mudando com o mundo. Estamos de volta ao debate com os candidatos ao Senado Federal. Neste bloco, teremos duas rodadas de perguntas com os candidatos. Os candidatos
farão perguntas entre si com temas livres. Vamos conhecer a mecânica de cada bloco. Nesse bloco, os candidatos farão 2 rodadas de perguntas entre si com tema livre. Será sorteado o candidato que fará a primeira pergunta. Ele escolhe para quem deseja perguntar. O tempo para a pergunta é de 30 segundos e o tempo para a resposta é de 1 minuto e meio. Teremos ainda 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O candidato que respondeu escolhe para quem irá perguntar. Reforço que as perguntas devem estar relacionadas às propostas de atuação parlamentar. Cada candidato terá direito a fazer uma pergunta e só poderá responder uma vez em cada rodada. Agora que conhecemos as dinâmicas do bloco, vamos sortear o candidato que começa perguntando na primeira rodada. O candidato que pergunta é Ivo Nogueira. Candidato, por favor. Agora em pé, o senhor pode se posicionar bem aqui, candidato. Candidato, para quem o senhor deseja perguntar? Ao Flávio Dino. Gostaria de fazer a pergunta. O candidato Flávio Dino não está. O senhor escolhe quem? Eu quero fazer a pergunta ao Flávio Dino e, caso ele não estando, claro, obviamente não está, ele vai me permitir, então, ouvir a pergunta e eu repassar para um outro candidato. Então, fique à vontade, o senhor tem 30 segundos. Muito obrigado. A minha pergunta ao candidato Flávio Dino. Flávio, durante a sua gestão, logo no início, você prometeu cumprir os compromissos com o funcionalismo público. E, no entanto, prometido foi dar os aumentos, a questão dos precatórios e uma série de outras vantagens que eram reclamadas durante muitos anos. Isso não aconteceu, os policiais não receberam, os policiais militares não, também os professores não, e o pessoal da saúde também não, e muitos outros funcionários. Candidato, seu tempo acabou. O senhor vai escolher quem para responder? Eu quero escolher para responder a nossa Antônia Cariongo, nossa querida candidata. Candidata, por favor. Bom, em relação à situação do ex-governador, também concorrente a um cargo do Senado, né? A gente não tem muito o que falar sobre a gestão, né? A gente conhece o caos que se encontra no estado do Maranhão, com índice de violência, insegurança, né? Não temos mais segurança no nosso estado e aí justamente cai sobre ele a questão da não valorização dos funcionários. E aí não é só a questão da segurança, nós temos a questão dos professores também, que não foram valorizados, que não tiveram seus direitos respeitados, e assim como outros setores também. Então, assim, falar da gestão do ex-governador concorrente ao Senado no estado do Maranhão foi uma gestão péssima, principalmente o povo negro, o povo pobre, o povo periférico, que não foi visto e que não teve direito às suas políticas públicas. A gente precisa mudar esse cenário e, mudando esse cenário, a gente muda votando no dia 2. Ok, candidato, a senhora ainda tem 20 segundos então, ainda. Não estava olhando o relógio, né? Perdão. Então, assim, para além de toda essa situação que a gente vem acompanhando sobre a realidade do estado do Maranhão, o que a gente vê nas comunidades? A gente vê pessoas sem água potável para beber, comunidades inteiras ainda morando em casas de taipa. Isso é uma vergonha para esse estado. Um estado rico, um estado que tem muito a produzir, mas que só produz soja e destrói o meio ambiente. Ok. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Antônia, veja bem, a situação é que durante esses 7 anos de governo, as perdas acumuladas, segundo o Sindicep, foram da ordem de 60,41%. É uma das maiores perdas salariais do funcionalismo público da história do Maranhão. É uma vergonha, um estado que teve uma arrecadação absurda de ICMS, não repassou essas conquistas, ou melhor dizendo, essa famigerada vontade de ter dinheiro, em transformar isso em benefício ao funcionalismo público, e isto foi realmente uma calamidade ao ponto de não só isso, o Estado está nessa condição de vergonha, de humilhação,
tendo o Estado com tanto potencial, com tantos profissionais, porque quem passa num concurso público é o melhor profissional, não passam os piores, são os melhores educadores, os melhores médicos e enfermeiros, os melhores profissionais. E depois sofrem essa desonra tão forte que nos envergonha em todo o Estado e em toda a nação brasileira. Candidata, a senhora tem 1 minuto para a sua tréplica. Pois é. Voltando a falar da questão do governo atual, né, que ainda é o governo, né, em especial ao concorrente, né, o Flávio Dino, que a gente fica triste dele não estar sentado nessa cadeira para debater com a gente, né, sobre os problemas da gestão dele, porque os problemas são da gestão dele, porque ele que estava lá durante 7 anos ocupando a cadeira do Estado do Maranhão, onde nós tivemos um alto índice de violência no campo, um alto índice de matança de lideranças, né, e também os conflitos agrários que aumentaram. E ele não está aqui para responder. E esse governador nunca se posicionou publicamente para responder à sociedade do Estado do Maranhão sobre essa violência. Então, a gente fica indignado porque ele não está sentado nessa cadeira para cumprir e responder com as responsabilidades dele enquanto governador do Estado do Maranhão, que ocupou a cadeira por 7 anos e concorre uma vaga no Senado. Então, é para se pensar, é para o nosso eleitorado pensar e ter um posicionamento em relação a todos os problemas que o Estado do Maranhão Obrigada, candidata. afundado. Obrigada, candidata. Candidato, você pode sentar. Agora a senhora que faz a pergunta, 30 segundos. E para quem... Pode ficar aqui, candidata. Não, Fico bem aqui mesmo? Isso. Aí a senhora escolhe para quem a senhora vai perguntar. Eu vou perguntar para o Roberto. Candidato, por favor. Eu tenho quantos minutos? A senhora tem 30 segundos para fazer sua pergunta. 1 minuto e meio para a resposta. Valendo, candidato. Roberto, você enquanto senador, né? Eu já falei em alguns debates que você votou aí a favor de várias PECs, inclusive a do veneno, a reforma trabalhista, a reforma tributária que está lá transitando. Mas eu quero falar da PEC 32, que tem como objetivo a privatização e a terceirização do serviço público, que vai trazer um desgaste na relação entre os funcionários. Você reeleito para o Senado, qual será a sua posição? Bom, eu quero responder a você dizendo o seguinte. A minha posição no Senado sempre foi de valorização do servidor, seja ele público ou privado. Eu compreendo que nós precisamos, Antônia, criar oportunidades de emprego nesse país. O maior desafio da humanidade é gerar emprego. O setor primário está completamente mecanizado, o setor secundário robotizado, o setor terciário informatizado. Então, é claro que a gente precisa atualizar as leis para dar mais segurança jurídica aos empreendedores, aos investidores e gerar emprego, porque emprego quem gera não é o governo. O governo tem cargo comissionado e concurso público, quando muito. Quem gera realmente emprego são empresas privadas. É claro que a gente precisa fazer a reforma tributária, que é a forma de arrecadar recursos, do governo arrecadar recursos. E a reforma administrativa, que é como gastar esses recursos. Você não pode concordar, eu tenho certeza, que um funcionário público possa, ao cometer um crime, ele ser punido sendo aposentado exatamente ganhando o que ele recebia antes. Isso é um absurdo nesse Brasil. Então é necessário a gente fazer a reforma tributária e a reforma administrativa para esse país poder gerar oportunidade de emprego para os nossos filhos. Candidata, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Bom, Roberto, eu discordo completamente do seu pensamento, do seu posicionamento. Até porque eu não consigo enxergar e nem ter essa visão que você diz que privatizar vai melhorar. Não vai. Terceirizar também não vai melhorar. A gente sabe que a reforma trabalhista da qual você votou a favor desempregou o nosso povo, retirou vários direitos daqueles que trabalham empregados de carteira assinada. Então, eu sou contra essa sua posição, essa defesa que você faz, na qual você fala que a questão da terceirização do serviço vai melhorar. Não vai melhorar. E, gente, essa PEC 32, ela não vai beneficiar os funcionários públicos. Nós temos que fazer concurso público, nós temos que valorizar os funcionários públicos, aumentando seus salários, pagando seus cargos de carreira. Isso sim é valorizar um funcionário. Agora, você terceirizar ele,
não tem valorização. Candidata, obrigada. O senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Observe bem, Antônia, dizer que tirou direito de trabalhadores na reforma trabalhista não é verdade. Nós votamos uma lei ordinária. Esses direitos dos trabalhadores estão escritos na Constituição, no artigo 7º. Então, como é que você tira direitos de uma Constituição com leis ordinárias? Você só pode alterar a Constituição com emenda constitucional. Isso é pouca verdade ou inverdade, o que é dito por aí afora. Na realidade, a gente busca gerar oportunidade de emprego para as pessoas. Nós temos que fazer isso. O mundo todo está fazendo isso. A Europa, os Estados Unidos, a Ásia, todo o planeta está mudando. Nós estamos num processo de desmaterialização. Nós temos que gerar emprego para poder nós termos a oportunidade de criar os nossos filhos e não vê-los indo embora. Ok, candidato, obrigada. Candidata, por favor, seu assento. O senhor pergunta agora, candidato, o candidato Saulo Arcangeli, por favor. O Flávio Dino não pode ser perguntado de novo, porque ele já foi escolhido. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Saulo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou que no Maranhão, no período de 2018 a 2021, houve um elevado aumento de 26% no feminicídio e de 50% nos estupros. Nesse mesmo período, o governo Flávio Dino diminuiu em mais de 15% os recursos para a segurança. O que você tem a dizer se nesse período ele fez só motel em presídio? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Primeiro, falar para o senador Roberto que ele fala das mulheres, mas tem muito preconceito em sua fala, né? Discordo da política de segurança do governo Flávio Dino. O Estado é o segundo estado do país que menos gasta com segurança por habitante, né, desse país. Em relação aos feminicídios, né, você já teve 32 mortes no estado do Maranhão, né? O estado do Maranhão você tem apenas 22 delegacias, né, para as mulheres. Dos 219 municípios, é um absurdo, porque a gente sabe que as mulheres, quando sofrem agressão, quando sofrem estupro, elas querem ir numa delegacia onde ela é bem tratada. E na maioria das vezes ela não pode ter o trato nessas delegacias que só tem homem, né? Então a gente tem que mudar essa situação, né, fazer uma segurança preventiva, respeitar os trabalhadores da polícia, né, que não tem jornada de trabalho fixa. A promoções por merecimento acontece por indicação política no estado do Maranhão. Você não tem a valorização dos trabalhadores no estado do Maranhão. Inclusive a CNBB Regional Maranhão disse que o governo do estado, Flávio Dino e Brandão, faz licença para matar, porque tem impunidade no campo. São 43 mortes durante esse último período, mas você participou do governo Flávio Dino, agora rompeu, né, e está criticando esse governo que se o seu tempo acabou. Candidato, o senhor, para a réplica, teria 1 minuto, mas como no bloco anterior não teve o seu comentário, então 1 minuto a menos, a sua réplica o senhor tem direito a 2 minutos. Muito bem. Saulo, eu não participei do governo Flávio Dino, aliás, eu nunca participei de nenhum governo. Eu não tenho nenhum cargo no Maranhão que não tenha sido dado pela população do Maranhão. Nunca fui nomeado por ninguém, a não ser pelo povo do Maranhão. Portanto, não é verdade que eu rompi com o Flávio Dino agora. A gente teve um afastamento desde o primeiro período do seu governo, o primeiro ano, quando eu percebi que ali seria apenas uma panelinha ideológica. Agora, em relação à segurança pública, que foi o objetivo da minha pergunta, eu quero dizer a você que eu, com muito prazer, votei o Fundo Nacional da Segurança Pública, onde nele a gente destina pelo menos 5% de recursos para proteção às mulheres. Nós fizemos um projeto de lei, que hoje é lei que funciona. Imagina vocês, o Senado não tinha uma comissão permanente de segurança pública. Você pode acreditar uma coisa dessa? A educação e a saúde, elas são políticas públicas, mas são executadas pelos municípios também. E
A segurança não, é pelo Estado, está no artigo 144 da Constituição Federal. Aos municípios cabe apenas a Guarda Municipal. Ou seja, o Senado, que representa os estados, não tinha uma comissão permanente de segurança pública, pois o senador Roberto Rocha apresentou e aprovou um projeto que cria a Comissão de Segurança Pública, Combate às Drogas e Paz Social. Foi o senador Roberto Rocha que propôs ao presidente da República alterar o nome do Ministério de Justiça para Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu considero a política de segurança pública, ela muito atrasada no nosso Brasil. A gente precisa fazer muito pela segurança. Claro que na saúde, na educação, na infraestrutura, mas a segurança a gente precisa avançar muito mais ainda. Candidato, você tem 1 minuto para a tréplica. Não, nós defendemos uma segurança preventiva, não uma segurança onde você, principalmente, a polícia vai à periferia matar negro e pobre. Primeiro a gente tem que mudar, a gente tem que desmilitarizar. Vamos defender, inclusive no Senado, a desmilitarização da polícia. Não podemos ter uma polícia que ainda tem um regime da ditadura militar, onde as pessoas, os próprios trabalhadores não podem se posicionar, não podem se mobilizar. Por isso que eles têm baixos salários, como na Polícia Militar do Maranhão, que teve que fazer greve. Por muitas vezes fez greve no governo anterior do Grupo Sarney. Então a gente defende a desmilitarização da polícia, mas defendemos uma valorização do serviço público. Você defender a reforma administrativa é para privatizar todos os serviços, inclusive da segurança, e vai ser por indicação política. Se você não conhece a reforma administrativa do seu presidente Bolsonaro, é melhor você ler, porque você não defende o servidor público e não está defendendo os trabalhadores. Seu tempo acabou. Candidato Roberto, pode sentar. Não, o candidato Saulo, o senhor permanece para fazer a sua pergunta. Ficou só o candidato Ivo, por favor. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Ivo, nós vivemos num estado, onde você tem um aumento da extrema pobreza, você tem hoje 2 milhões de pessoas que passam fome, você tem uma informalidade de 60%, principalmente pela votação da reforma trabalhista, onde aqui vários votaram, inclusive o senador Roberto Rocha. Isso reduziu o salário das pessoas, empobreceu mais a população do Maranhão. Qual é a sua posição sobre essa situação? Candidato. O senhor tem 1 minuto e meio. Saulo, veja bem, a família maranhense merece ser respeitada em todos os níveis. Não somente nessa questão que você abordou, mas principalmente pelas inúmeras potencialidades que nós temos no nosso estado. Um estado eminentemente rural, um estado em que a agricultura familiar deve sim ser levada adiante de uma forma efetiva, de uma forma até, de certo modo, agressiva, sem ter medo de concorrer com qualquer outro vetor, porque ela não precisa disso. Há inúmeras famílias que estão aguardando que esse Estado crie canais para ela caminhar com as suas próprias pernas e os recursos que estão disponibilizados para ela. Nós construímos uma cadeia de implementação de recursos que nós captamos fora do Brasil e dentro do Brasil, porque essa é a nossa profissão, captação de recursos, e temos como modificar esse cenário que hoje está no Maranhão, onde inúmeras pessoas estão vivendo um completo abandono. Não adiantou ter um governo de esquerda, de centro-esquerda, de direita, desse nível que foi apresentado aqui, porque na realidade continuaram as mesmas práticas e nós temos uma resposta objetiva para isso daí, para tirar o idoso da sua miserabilidade e levá-lo a uma atitude, ou melhor, uma vida de maior qualidade e proteção para si e para a sua família. Candidato, você tem 1 minuto para a sua réplica. Infelizmente, o candidato Ivo foge da pergunta. A gente está aqui discutindo o desenvolvimento do estado do Maranhão e não é o desenvolvimento que hoje existe. Você tem um investimento do agronegócio que está matando o camponês no campo. Você precisa ter geração de trabalho e renda, você tem que fazer o extrativismo. A pesca do Maranhão está acabando porque os grandes empreendimentos estão expulsando os pescadores. Você tem que fazer uma reforma agrária, devolver as terras aos povos originários e quilombolas, que defendam a natureza. Nos últimos 30 anos, 76% da Amazônia maranhense foi devastada. O município de Balsas, que é um exemplo do senador Roberto Rocha, é o estado que mais desmata o cerrado
Nós precisamos dar comida para a população. Por isso que a gente tem que investir na agricultura familiar, mas para isso nós temos que fazer uma reforma agrária, dar instrumentos técnicos, garantir uma infraestrutura para que a produção seja consumida por essa população e seja colocada para a população acabou, do candidato. O senhor tem 1 minuto para a tréplica. Veja bem, Saulo, olha, nós montamos uma equipe com grandes profissionais que trabalham na engenharia marinha, que trabalham com a engenharia de pesca, que sabem produzir realidades novas dentro do Maranhão. A questão meramente de você fazer a reforma agrária, se fosse suficiente, nós teríamos êxito em todo o mundo onde isso se realizou. São Paulo talvez tenha alguma coisa boa, mas acontece que aqui no Maranhão, com essa selvageria com que se conduz o ambiente político, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Há sim condições de viver e conviver tanto com aqueles que trabalham no agronegócio, quanto na agricultura familiar. Não existe conflito aqui imediato. O que existe na realidade é que as pessoas recebem terra e simplesmente se livram dela para ir para outro lugar para ganhar mais terras. Eu já conversei com várias pessoas do MST e constatei essa realidade nociva ao estado do Maranhão. Muito bem, candidatos, obrigada. Vocês podem retornar ao lugar. O candidato Roberto Rocha pediu o direito de resposta. Candidato, seu pedido está sendo avaliado. Chegamos ao fim da primeira rodada. Agora vamos, então, à segunda, que segue a mesma dinâmica da anterior. Vamos sortear o candidato que começa perguntando. Vamos lá. O candidato que vai começar perguntando é o candidato Ivo Nogueira. Novamente, candidato, posicione. Escolha quem o senhor quer perguntar, por favor. Eu quero chamar o Saulo. Aqui. Certo, Saulo? Ok, candidato, só tem 30 segundos para a sua pergunta. Saulo, você é do PSTU, correto? Flávio Dino do PSB. A nossa querida Antônia também é do PSOL. Os partidos de esquerda defendem o aborto, defendem muitas vezes temáticas como da desconstrução da família, defendem essa questão do ensino, né, muito politizado, e defendem muitos temas que trazem problemas sérios para a nossa nação. O que você acha da gente mudar esse cenário para uma nova realidade para o nosso povo? O tempo acabou, candidato. O senhor tem 1 minuto e meio. Você está extremamente errado. Nós defendemos os trabalhadores e trabalhadoras. Nós defendemos aqueles que lutam, né, por terra. Nós defendemos as mulheres. Né? Nós defendemos as comunidades tradicionais, comunidades originárias. Né? Não somos da direita. Né? Inclusive, defendemos o povo negro. Infelizmente, você nas entrevistas chamou o Mandela de assassino e terrorista. Isso é um absurdo. Né? Inclusive, teve uma luta na África contra o apartheid. Né? Então, a gente defende, temos uma pauta contra o machismo, né? Contra o racismo, contra a LGBTfobia, né? Porque nós sabemos que isso divide cada vez mais a nossa classe. Nós fazemos a defesa, inclusive no Senado, vamos defender a revogação da reforma trabalhista, né, para garantir salários. A média salarial nos últimos 10 anos foi a que mais diminuiu, né? Isso causou uma pobreza extrema no estado do Maranhão. Essa que é a nossa pauta da esquerda. Você está totalmente enganado. Né? Não vamos defender o governo Bolsonaro, por exemplo, que aprovou agora um orçamento que pessoas que com 1,5 salário mínimo vão pagar imposto de renda. Esse é o do seu programa da direita, né, que quer atacar as comunidades quilombolas, quer atacar as comunidades tradicionais, quer retirar direito dos serviços públicos, que aprovou a emenda constitucional que congela gastos sociais. Esse é o direito. O tempo acabou, candidato, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Eu acho que houve um problema de entendimento seu, Saulo. Sabe por quê? Você começou falando de uma forma equivocada sobre a questão do Mandela, que eu usei até como inspiração. Mas eu quero retomar uma questão. Sim, a esquerda defende sim o aborto. Sim, a esquerda defende sim a ideologia de gênero. Sim, a esquerda defende sim a desconstrução da família. Sim, a esquerda sim defende a invasão das nossas crianças em sala de aula. Ser da esquerda nesse nível daí é simplesmente desmontar a sociedade brasileira. Mas nós somos contra o aborto.
Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós somos contra fazer e forçar nossas crianças a terem comportamentos que elas próprias nem sabem direito do que se trata. Nós somos, sim, contra esse modelo agressivo, esse modelo violento. E nós temos propostas muito concretas sobre isso daí, que eu acho que você precisaria conhecer um pouco melhor, tá certo? Eu acho que nós temos um caminho novo para o Brasil e para o Maranhão. Ok, candidato, o seu tempo acabou, você tem 1 minuto para a sua réplica. Eu acho que quem está agressivo é você, né? Se você está defendendo que tem que se criminalizar o aborto, você está defendendo a morte das mulheres. Se você vê os dados, são 500 mil a 1 milhão de abortos por ano, né? E as mulheres que têm condições, elas vão nas clínicas particulares. As mulheres que não têm condições, infelizmente, elas morrem, porque elas não são acessadas. O aborto é problema de saúde, pastor. Porque você que defende a vida, você faz todo um estudo em todos os países onde a criminalização do aborto não existe, você teve redução do número de mortes de mulheres. Então você tem que entender, compreender, a gente não é a favor da morte. Né? Por isso que você tem que dar assistência àquela mulher. Muitas que têm aborto espontâneo, elas procuram o hospital e são maltratadas. E às vezes elas nem procuram e morrem em suas casas, porque elas não têm a condição da saúde psicológica, inclusive, para não fazer o aborto. Isso que a gente tem que defender a vida, pastor. Não é a morte de mulheres. Seu tempo acabou. Candidato, o senhor pode voltar. O candidato pediu direito de resposta, mas antes, candidato, o senhor pode permanecer. O senhor tinha pedido direito de resposta anteriormente, no momento do seu debate com o candidato Ivo, não é isso? Está sendo analisado. Está sendo analisado o pedido de direito de resposta do candidato, o candidato Ivo também pediu direito de resposta e a candidata Antônia Cariongo, que não estava aqui na discussão, também pediu direito de resposta. O candidato Roberto Rocha, a assessoria jurídica negou o seu pedido de direito de resposta. Candidato, o senhor agora que pergunta, o senhor pergunta para quem? Roberto Rocha. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Então vamos voltar ao debate ao Senado. Né? Você votou na emenda constitucional 95. Na realidade foi seu suplente, né? O Pinto da Itamaraty. Votou na emenda constitucional 95, mas você defende. Né? Que congelou por 20 anos os gastos na área social e aumentou o pagamento de juros da dívida. Hoje a gente paga 5 bilhões por dia de pagamento de juros. Você permanece mantendo sua posição a favor da emenda constitucional 95? Minha posição... Candidato, só tem 1 minuto e meio. Saulo, a minha posição é que o governo tem que... Você pode até achar que isso aí é uma repetição, mas eu vou repetir quantas vezes for necessário. Governar um país, um estado, um município, é como governar uma empresa pequena, uma quitanda. Não, o objetivo é o mesmo, Saulo. O objetivo do governo é dar lucro. Sabe qual é o lucro do governo? O lucro do governo é o bem-estar social. Mais saúde, mais educação, mais segurança, mais infraestrutura. E sabe quem são os sócios do governo? É o povo. O governo é um meio para se beneficiar o povo. O governo não é um fim em si mesmo. É preciso a gente ter isso claro. O país, os municípios, a grande maioria dos estados perdeu sua capacidade de investimento. O Maranhão perdeu isso há muito tempo, tanto que só tem investimentos pelo Maranhão com dinheiro emprestado. Por último, do BNDES, que torraram tudo. Trocaram um ativo econômico por um passivo que ficou aí para pagar. E agora, mais do que perder a capacidade de investimento, perdeu também a capacidade de endividamento, não pode mais pegar dinheiro emprestado. Aí o que fez o ex-governador? Ele aumentou impostos dos pequenos. E ele tomou moto e carro das pessoas pobres e vendeu para poder arrecadar dinheiro. Então, a questão minha é essa, companheiro. Ok, o senhor tem direito a 1 minuto para réplica. Eu acho que o senador Roberto Rocha não entende o que a gente pergunta para ele. Eu perguntei se ele continua favorável à emenda constitucional 95, que retirou por 20 anos verbas da saúde, verba do trabalho, verba da moradia, verba da educação. Não adianta vir para cá dizer que está defendendo o trabalhador, que está defendendo a saúde, que está defendendo geração de renda e você continua com a sua posição favorável. Você não respondeu a minha pergunta. Isso retirou da saúde, senador, se você não sabe, 44 bilhões de 2018 a 2019.
Só em 2022 vai retirar 22 bilhões. É importante você conhecer, já que você é senador da República e vota nessa emenda constitucional, conhecer essa realidade. Né? Para você gerar trabalho e renda, você também precisa investir em trabalho e renda, precisa investir na agricultura familiar, precisa investir na construção de hospitais, precisa investir nas construções de escola. Por isso eu volto à pergunta, responda, por favor, você continua favorável ao congelamento de 20 anos de gastos sociais? Candidato, investimentos? o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. O que o Saulo está falando é uma sopinha de letras, um chavão, são clichês costumados por ele, por aqueles que defendem apenas um segmento da sociedade. Ou seja, nós estamos trabalhando para o conjunto da população. Nós estamos trabalhando para que o cidadão maranhense tenha o direito a um auxílio. Brasil, como recebeu agora em agosto, está recebendo, sabe quanto, Saulo? De 100 milhões passou para 700 milhões de reais por mês. O Vale Taxista, o Vale Gás, para 37 milhões de reais no Maranhão. Além disso, demos o auxílio taxista e o auxílio caminhoneiro para poder ajudar essas pessoas. Um Bolsa Família custava por ano 34 bilhões de reais. Um Auxílio Brasil de R$ 600 reais custa por mês 40 bilhões de reais. Candidato Saulo, o senhor pode retornar ao seu lugar. O seu primeiro pedido de direito de resposta foi negado e o segundo está sendo avaliado. Lembrando aos candidatos que o pedido de direito de resposta se restringe a questões de ofensas pessoais, não a críticas. Candidato, o senhor tem direito à pergunta. O senhor vai perguntar para quem? Eu acabei de falar com o Saulo, vou perguntar para a Antônia. Candidata, por favor. O senhor tem 30 segundos. Antônia, o principal marca do governo Flávio Dino foi colocar para baixo da linha da pobreza mais de 400 mil famílias maranhenses. Enquanto isso, o nosso vizinho estado do Piauí se orgulha de sair do mapa da pobreza e da fome. O IBGE diz que de 50 municípios do Brasil, 40 são do Maranhão, dos municípios mais pobres do Brasil. O que a senhora tem a dizer dessa denúncia social? Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio. Sobre o governo Flávio Dino, não é surpresa para ninguém, até mesmo para você, as minhas críticas. Mas como a gente sabe, você foi um cidadão que foi eleito a senador junto com Flávio Dino. Era ele que ele carregava para cima e para baixo para lhe eleger a senador da República. E você foi eleito pelo povo do Maranhão. E como senador eleito, você votou a favor da retirada de direito de todo o povo do Brasil. O menos favorecido foi prejudicado pela sua gestão enquanto senador. Respondendo você sobre a gestão de Flávio Dino, que foi uma das piores gestões, inclusive, porque eu acompanho, porque eu participo, porque eu sei e sinto na pele e fui atingida pela péssima gestão dele, e aí principalmente pelas questões que a gente trata sobre regularização fundiárias. Nós não tivemos esse processo, nenhum avanço no estado do Maranhão nessa área de regularização fundiária. Outra coisa, é mentira quando se diz que o povo do Maranhão, pobre, que está lá nas comunidades, tem terra para trabalhar e que quando ganha terra, sai das suas terras e abandona. Isso é uma mentira. Isso não se sustenta. Essa fala não se sustenta. Eu conheço a realidade das nossas comunidades no estado do Maranhão e o povo não trabalha porque o povo não tem terra para trabalhar. Porque nós estamos sendo expulsos dos nossos territórios por grileiros de terra, por fazendeiro, por empresa privada e pelo agronegócio. E vamos permanecer. Seu tempo se encerrou. Antes da sua réplica, candidato, seu pedido de direito de resposta foi negado. O senhor tem 1 minuto. Antônia, você dizer que uma pessoa elege outra na democracia é um desrespeito completo à população. Eu pensei que só o ex-candidato Flávio Dino, ele dissesse isso, e eu esperava mais de você. Agora, observe bem, você fala da regularização fundiária. O parlamentar na história do Brasil que maior fez emenda para a regularização fundiária é do Maranhão, e ele se chama Roberto Rocha. 30 milhões de reais para dar 40 mil títulos no Maranhão, que tem o maior INCRA do Brasil, mais de 130 mil famílias assentadas. Aqui falam de balsas.
O Maranhão tem a pior renda per capita do Brasil. A melhor dentro do Maranhão é Balsas. Alguém aqui já viu falar em conflito de terra no município de Balsas? Alguém já ouviu falar? Eu pergunto a vocês. Nunca ninguém ouviu falar isso. Candidato, seu tempo acabou. Candidato, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Eu queria que o candidato Roberto Rocha me mostrasse, né, as notas fiscais do montante de dinheiro que ele mandou para o estado do Maranhão para regularizar a terra. Porque eu não vejo essas terras. As notas fiscais com os montantes de dinheiro gastos nas regularizações fundiárias de terra no estado do Maranhão, como ele cita. Realmente de Balsa ninguém fala. E sabe por que não fala, candidato? Porque as pessoas são oprimidas em Balsas por conta do agronegócio que lá se instalou e que expulsou várias comunidades e que matou nascente de água e que o pouco que tem lá está tudo contaminado pelo veneno. É por isso que ninguém fala disso em Balsas. Porque as poucas famílias que vivem em Balsas, elas não têm poder para falar, porque são oprimidas por esse agronegócio que só destrói as nossas vidas. Que tudo que deixa para a gente são impactos negativos. São venenos na água, é expulsão das famílias, é borrifar veneno em cima das comunidades. Candidata, seu tempo encerrou. O candidato Roberto Rocha pediu direito de resposta. Daqui a pouco a assessoria jurídica dá o retorno. Você pode retornar ao seu assento. Candidata, a sua pergunta, para quem a senhora pergunta? Eu vou conversar com o Saulo um pouquinho. Não, o Saulo já foi chamado. Pode, então é Ivo. Já. Candidato Ivo. Só poderia chamar o Ivo ou o Flávio Dino. Candidata, a senhora tem 30 segundos. Não adianta eu chamar ele que ele não vai me responder. Isso. A senhora tem 30 segundos para essa pergunta. Tá. Ivo, ainda há pouco você citou o Partido PSOL. Eu tenho 30 segundos, né? Eu queria perguntar para o Ivo se o modelo de família que ele tanto defende é o modelo de família do Bolsonaro. Um cara que está no 5º casamento, um cara que é homofóbico, um cara que trata as mulheres com desprezo e racismo, entendeu? Que diz que usa o dinheiro do Bolsa Família para comer mulher. É esse o modelo de família que você defende? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio. Obviamente não. Nós estamos falando da família tradicional, não é uma questão da família de um político ou de uma liderança, da família tradicional. Há pouco eu vi aqui um debate, uma colocação aqui, de certo modo, imprecisa, maximizada, né, a respeito da questão do aborto, por exemplo, né, que é uma temática mundial. Agora, eu sou uma pessoa que nasceu no mesmo ano que a minha irmã nasceu. Minha irmã nasceu em janeiro, eu nasci em dezembro. A minha mãe ficou grávida com 4 meses e se a minha mãe tivesse abortado, você talvez não estaria aqui hoje comigo participando desse grande momento democrático. Então, a minha mãe foi incentivada, mas ela não aceitou. Ela foi numa igreja, um padre falou para ela e a ajudou e hoje eu estou aqui com a graça de Deus para a glória do Senhor. Então, eu não estou falando que quero fazer com que as mulheres, isso, aquilo, outro, porque eu sou o defensor. Se você acompanhou outras histórias nossas, eu sou o único defensor aqui entre todos os candidatos ao Senado que advoga que o Congresso Nacional deve ter 50% de homens e 50% de mulheres, porque os problemas da mulher devem ser tomados e decididos pelas próprias mulheres. Então, em todas as minhas entrevistas eu digo isso, 50% de homens, 50% de mulheres, é a nossa luta lá no Senado e no Congresso Nacional para ver justiça de verdade para a mulher. Ok, candidata, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Certo. Primeiramente, o tempo não dá para discutir aborto. Mas o que eu quero dizer aqui para a sociedade é que o Partido PSOL, do qual sou filiada, defende a descriminalização do aborto, não a criminalização. Por que o partido defende a descriminalização do aborto? Porque as mulheres que são criminalizadas por abortar são as negras, são as pobres, são as periféricas. Enquanto as mulheres da elite pagam suas clínicas particulares, rios de dinheiro para abortar. Abortos esses que são de homens casados, que têm relacionamento fora dos seus casamentos. Então, gente, nós vamos aqui criminalizar as mulheres pobres que não têm condição de pagar uma clínica particular para fazer um aborto. Esse não é nenhum espaço para se discutir um tema tão importante. Isso se trata de política pública de mulher. Meu corpo, minhas regras. Nós, mulheres, é que decidimos sobre os nossos corpos. Não podemos jamais permitir que homem decida sobre os nossos corpos. Quem tem que decidir somos nós. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica.
Pois é, querida Antônia, é nesse sentido que eu estou dizendo. As mulheres no Congresso devem ser 50%, elas são maiorias no Brasil. São elas que vão definir. Agora, com relação à vida, ela é inegociável. Ela é tão inegociável que eu próprio estou aqui como testemunho. Minha irmã morreu de Covid o ano passado, entende? Justamente no mesmo mês que nós dois estávamos internados, ela no Rio de Janeiro e eu aqui. E eu quero dizer para você, enquanto senador, nós vamos estar trabalhando efetivamente, não só pela saúde da mulher, mas também por muitas outras condições que vão colocá-la em um nível em que ela própria vai conseguir alcançar cada vez mais a sua dignidade, ajudar o Maranhão a se desenvolver, ajudar a nossa terra a ter a produtividade, porque ela sim é que traz, por meio dela, a vida que Deus colocou dentro do seu ventre. Não é uma questão temática assim para se problematizar tanto, é uma questão de princípios e de valores e não de remeter para um campo da intolerância. Seu tempo acabou. Obrigado aos dois candidatos. Vocês podem retornar aos seus lugares. O pedido de direito de resposta do candidato Roberto Rocha foi negado. Chegamos ao fim do segundo bloco do debate Mirante com os candidatos ao Senado Federal. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para o último bloco com as considerações finais. Operação Casa Conectada Max. Dessa vez é pra família toda ficar on. Tenha um plano de 400 MB de internet pagando apenas R$ 99,90. Isso mesmo, 400 MB por R$ 99,90. Operação Casa Conectada Max. O mundo muda o tempo todo. E o Imirante, ao longo dos anos, acompanha todas essas mudanças, se atualizando para levar novos conteúdos em novos formatos, com informação de qualidade dos mais diversos assuntos na velocidade em que as coisas acontecem. Tudo o que você precisa saber em um só lugar. Imirante.com. Há 22 anos mudando com o mundo. Mirante FM, há 41 anos toda nossa. Bastidores, opinião e atualidades. Tudo isso em um só lugar. Novo Imirante. Tudo o que você precisa e muito mais. O aplicativo da Mirante AM está de cara nova. As principais notícias do dia, debates, entrevistas exclusivas e tudo sobre o esporte na tela do seu celular. Agora mais fácil e rápido de navegar. Baixe o aplicativo da Mirante AM e acompanhe todos os podcasts e os locutores ao vivo. Disponível em todas as lojas de aplicativos para Android e iOS. Mirante AM, 600 kHz, a rádio do Maranhão. Aquela cesta, o saque perfeito e todos os gols da rodada. Tudo isso em um só lugar. Novo Imirante, tudo o que você precisa e muito mais. Mirante FM, há 41 anos toda nossa. O mundo muda o tempo todo. E o Imirante, ao longo dos anos, acompanha todas essas mudanças, se atualizando para levar novos conteúdos em novos formatos, com informação de qualidade dos mais diversos assuntos na velocidade em que as coisas acontecem. Tudo o que você precisa saber em um só lugar. Imirante.com. Há 22 anos mudando com o mundo. Você já sabe em quem votar nas eleições 2022? A gente te ajuda. De 12 a 21 de setembro, aqui no JM1, nós vamos entrevistar os candidatos ao governo do Maranhão de segunda a sábado. Vamos conhecer as propostas e o que cada um pretende fazer para melhorar a vida dos maranhenses. TV Mirante na cobertura das eleições 2022. Informação para votar consciente.
Chegamos ao último bloco do debate com os candidatos ao Senado. Após conhecer mais sobre as propostas de atuação parlamentar dos candidatos aqui presentes, chegamos ao último bloco, no qual cada candidato vai ter 3 minutos para fazer suas considerações finais. O candidato Flávio Dino, do PSB, foi convidado, mas não compareceu ao debate. Neste bloco, vamos seguir a mesma ordem da apresentação. Vamos começar ouvindo, então, o candidato Roberto Rocha. Candidato, o senhor tem 3 minutos, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer a Deus o privilégio da vida e da oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, mesmo recebendo aqui, ao chegar a notícia de que o candidato Flávio Dino, mais uma vez, fugiu do debate. A notícia que eu tive hoje de receber meu filho, que está em São Paulo tratando de saúde, compensa tudo isso. Eu quero dar um beijo no coração dele, eu quero dizer o tanto que amo, o tanto que tem sido difícil para poder a gente enfrentar essa luta. Nenhum candidato aqui tem mais motivo para fugir de um debate quanto eu. Mas eu não fujo à luta. Gonçalves Dias nos ensinou. A vida é combate. Que os fracos abate, e os fortes e os bravos só pode exaltar. Eu estou aqui para agradecer o Sistema Mirante, agradecer a você, Carla, agradecer ao Ivo, à Antônia, ao Saulo. Queria muito poder agradecer também ao Flávio Dino por participar de mais um debate. Não é um desrespeito a nós, é um desrespeito a toda a população do Maranhão. Campanha é uma guerra de comunicação. A gente não tem o direito de comunicar com aquele que se propõe a ser senador. Eu sou senador da República. Eu tenho procurado cumprir com o meu mandato. Eu queria muito que ele apontasse para mim, cara a cara, algum mal feito meu no exercício do mandato de senador, como eu poderia apontar dele diversos malfeitos. Mas eu não tive a oportunidade. Eu vou deixar aqui no Sistema Mirante alguns dos projetos fundamentais que tenho feito para criar as condições para o Maranhão poder ser um estado produtor. Aqui tem publicação no Diário Oficial de edital de licitação da BR-316, da duplicação de Caxias a Timon. De Açailândia a Imperatriz, da BR-010. Tem edital de publicação aqui no Diário Oficial da Lagoa da Jansen, que vai ser iniciado em breve as obras das comportas. Aqui tem da nova ponte que nós vamos fazer do Anjo da Guarda até a Ilhinha. Aqui tem publicação no Diário Oficial da BR-402, que vai ligar Barreirinhas, Paulino Neves, Tutóia, Água Doce, Araiós e Parnaíba. Aqui tem da BR-308, que vai ligar Carutapera, no Domingo, do Fredo Viana, Candumento, Uriaçu, Serrano, Cururupu, Mirinzal, Central, Bequimão, Alcântara. E já vamos projetar uma nova ponte para ligar com a Ilha de São Luís. Eu tenho muito prazer de dizer que, como senador, tenho procurado exercer o mandato com muita dedicação e zelo. E eu, nesses segundos finais, peço a Deus que me proteja para que a gente possa continuar nossa caminhada do mesmo jeito que iniciamos, com esperança no peito e fé no coração. Roberto Rocha, 145. Obrigada, candidato. Candidato Saulo, o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Eu queria agradecer ao Sistema Mirante, né, por este debate de ideias, agradecer aos candidatos, à candidata, né, porque aqui a gente pôde colocar nossas propostas, nossas ideias para melhorar a vida tão sofrida do povo maranhense, né, um povo que não sabe se no dia posterior vai se alimentar, né, você teve aí um aumento de pessoas que entraram na extrema pobreza, por isso que era importante o candidato Fujão, né, explicar, né, que uma das suas políticas era o Mais IDH. Ele nem fala mais nisso, né, porque foi uma política fracassada. O seu governo, você teve um aumento da pobreza, 2 milhões de pessoas passando fome, cresceu, você teve conflitos no campo. O Flávio Dino, por exemplo, foi responsável por querer acabar com uma comunidade tradicional no Cajueiro. Ele próprio fez um decreto de desapropriação daquela comunidade tradicional, centenária, quilombola, né? Ele que fez do próprio punho para entregar aquelas terras para uma empresa.
Por isso que na prestação de contas você tem banqueiro e empresário que banca a campanha do Flávio Dino, os 5 milhões que ele já recebeu, né? Então, como a gente faz, quem paga a banda escolhe a música. Isso que o Flávio Dino tinha que explicar, do legado que ele deixou de mortes no campo. A própria CNBB colocou, né? O governo do Flávio Dino e Brandão deram licença para matar, né? Inclusive a FETAEMA mandou um documento para o Conselho Interamericano de Direitos Humanos, né, para condenar o governo do Estado por ataque aos direitos humanos. O Conselho Nacional também de Direitos Humanos, né, mandou para a Comissão Interamericana que esse governo ataca os direitos humanos. Então, a nossa candidatura está aqui para colocar as propostas em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, por isso que a gente colocou aqui, bem claro, posições totalmente diferentes, principalmente do senador Roberto Rocha e do pastor Ivo, né, porque aqui a gente está na defesa, né, do combate às opressões às mulheres, aos negros, à LGBTQIA+, na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras e das comunidades tradicionais, e vamos no Congresso, né, enquanto senador, lutar para a melhoria da situação da população. Nós não podemos pagar 5 bilhões por dia para banqueiros e o povo, 33 milhões de pessoas passando fome e não tem direito a um trabalho digno, não tem direito à saúde digna, à educação digna, a uma moradia digna, a serviço público de qualidade e de valorização. Por isso, vote Hertz para o governo, Vera presidente e Saulo Arcângeli, senador 161. Ok, candidato, obrigada. Agora seria a vez do candidato Flávio Dino, mas está ausente. Eu passo a palavra para o candidato Ivo Nogueira. Candidato, 3 minutos. Começa agora, fique à vontade. Muito obrigado ao Sistema Mirante, a você, Carlas. Eu agradeço, representando assim todos os demais profissionais que ocupam e fazem o sucesso desse empreendimento que estamos aqui no debate. Agradeço a participação de todos os participantes aqui, o Roberto, o Saulo, a Antônia. As ideias brigam, mas as pessoas não. Eu quero dizer que eu, durante a pandemia, perdi 52 pastores amigos meus. Esses pastores foram levando pessoas para hospitais do estado do Maranhão e de outros lugares. Esses pastores sofreram imensamente com o drama da população, dos parentes de pessoas da igreja e pessoas não pertencentes à igreja. Morreram, mas morreram no serviço, no exercício de sua função. E eu quero dizer que é uma vergonha para o Maranhão ter gasto 9 milhões com a compra de respiradores, que além de não terem sido entregues, os 9 milhões não foram explicados aonde foram parar. É uma vergonha para nós também vermos que as famílias do Maranhão têm sido extremamente abandonadas. É também uma vergonha saber que a Igreja Batista do Bom Milagre foi cercada por policiais, tentando agredir a liberdade de culto com a polícia destinada a partir do atual governo Flávio Dino. É uma vergonha também saber que a Igreja Batista Esperança e Vida foi cercada por policiais para impedir a realização de cultos na ideia de que ali estava tendo uma multidão quando tinham 3 pessoas apenas fazendo um trabalho de multimídia. É uma vergonha ver as igrejas amedrontadas, ameaçadas e as famílias serem espoliadas simplesmente pelo fato de não estarem participando do sistema que hoje governa o estado do Maranhão. Era preciso, sim, que o atual contexto comunista instalado no Maranhão tenha um momento de reflexão séria, porque quer implantar um totalitarismo neste ambiente. Aqui os profissionais não merecem esse tipo de tratamento. Eu chamo você, meu irmão, minha irmã. Nós somos diferentes de tudo que você está vendo aqui. Nós somos diferentes de tudo que já aconteceu aqui. Nós somos a esperança, nós somos o amanhã, nós somos novos projetos, nós somos desenvolvimento, nós somos segurança, nós somos educação de qualidade, nós somos vida, nós somos realidade, nós somos abundância, nós somos paz, nós somos unidade. E é por sermos assim é que nós somos da paz. E por sermos assim e queremos proteger o idoso, gerar uma ajuda humanitária para ele ser uma pessoa melhor, respeitada e protegida, assim como a criança também e principalmente a mulher. Eu sou Ivo Nogueira para o Senado número 277. Muito obrigado. Que Deus abençoe, paz e graça. Obrigada, candidato. Candidata Antônia, 3 minutos. Fique à vontade.
Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todo o público que nos acompanha através das redes sociais, pelo YouTube. Agradecer mais uma vez esse espaço, agradecer a nossa brilhante Carla aqui, que esteve nesse momento nos acompanhando. Para mim é muito importante ver estar sempre no mesmo espaço composto por mulheres. E agradecer ao Roberto, ao Saulo, também ao Ivo. Infelizmente, não podemos agradecer ao nosso concorrente, né? O ex-governador Flávio Dino, que não apareceu até hoje em nenhum debate, né, para explicar para o povo do Maranhão, para se explicar para o povo do Maranhão por que ele está concorrendo às eleições, por que ele quer ser senador, quais são as propostas dele. Gente, ele não teve a coragem de vir fazer isso, né? Eu acho que é uma questão para se pensar aí nos próximos dias, porque o governador Flávio Dino não se limita a estar no espaço de debate junto com a gente, né? Não sei se é por causa da narrativa que o candidato dele, que está concorrendo às eleições para governador, disse em entrevista que tinha que conviver com pessoas como eu, que sou quilombola, porque nós éramos seres humanos, né? Talvez seja porque eu estou compondo o espaço como quilombola, né? Lamentável a fala, lamentável a não presença do Flávio Dino nesse espaço, né? Porque ele poderia explicar muita coisa para a gente aqui. Mas quero agradecer o espaço de estar aqui, quero chamar o povo do estado do Maranhão. Esse é um ano muito importante, é um ano político, é um ano em que nós temos o poder na mão de escolher nossos representantes, pessoas que defendem direitos humanos, pessoas que fazem a luta pela regularização fundiária de terra, pessoas que lutam para defender os menos favorecidos. Quero dizer que o meu partido PSOL, nós sempre tivemos na Câmara Federal parlamentares combativos, que sempre defenderam e lutaram pela garantia dos direitos. E o meu mandato, enquanto senadora, não será diferente. Será um mandato popular, um mandato de escuta, onde nós iremos ouvir as populações no Brasil inteiro, todas as categorias, para assim a gente fazer um bom trabalho no parlamento. Quero aqui chamar as mulheres do estado do Maranhão. Vou me levantar dessa cadeira porque quero me dirigir às mulheres do estado do Maranhão. Recentemente fui taxada de desequilibrada no momento em que eu reivindiquei meu direito em uma emissora. Então, mulheres, vamos desequilibrar, sim, a política no estado do Maranhão. E nós vamos desequilibrar a política do estado do Maranhão no dia 2 de outubro, votando 500 em Antônia Cariongo para quilombar o Senado, votando também no nosso candidato a governador, em Nilton Rodrigues, e votando em toda a nossa bancada de deputados estaduais e federais do PSOL. No dia 2 de outubro, vamos aquilombar a política, vamos mudar a realidade do nosso estado, vamos botar uma mulher lá no Senado para lutar pelo direito das mulheres e pelas políticas públicas. Obrigada. Muito obrigada. Para deixar a população ainda mais informada, na reta final do primeiro turno das eleições, o Grupo Mirante vai realizar mais um debate com os candidatos ao governo do Maranhão. Será no dia 27 de setembro, após a novela Pantanal na TV Mirante. E na quinta, dia 29 de setembro, após a novela Pantanal, transmitiremos ao vivo o debate com os candidatos à presidência da República. O Grupo Mirante agradece a presença dos candidatos que compareceram ao debate desta noite. Agradecemos também a todos que acompanharam e participaram da organização do debate em Mirante. Esperamos ter ajudado você, eleitor, a entender melhor o papel do senador da República e a conhecer as propostas de atuação parlamentar dos candidatos aqui presentes. E que isso possa fazer a diferença no momento de votar. Se você quiser rever o debate, basta acessar o canal Imirante no YouTube. E para acompanhar as notícias e pesquisas para as eleições de 2022, acesse o portal imirante.com. Boa noite a todos e uma boa sorte aos candidatos. É o Grupo Mirante nas eleições de 2022. Informação para votar consciente.